Boa noite a todos do Mundo da Expressão, do Jornal Mundo da Expressão. Hoje nós vamos descer um tema sobre a Índia. Nós vamos falar sobre a mitologia e quais foram as consequências que deram em toda a sociedade, em toda a organização social, política, econômica e diz respeito à Índia. Para se falar da Índia, nós precisamos entrar no âmbito certeiro do que diz respeito. Nós vamos falar sobre o Bhagavad Gita. Né? O que é o Bhagavad? O Bhagavad Gita é um conjunto de ensinamentos que outrora foram orais, né? Eram ensinamentos orais, passados por gerações durante muitos anos, 1000 anos, até mais, e esses ensinamentos foram depois compilados em forma de sânscritos, através dos ensinamentos, o que realmente foi todinho esses ensinamentos. Então ele foi compilado. O compilado significa, foi escrito. Só que, porém, na hora que ele foi escrito, surgiu uma casta, que posso dizer uma casta privilegiada, que diz na Índia, os Brahmas. Os Brahmas dominavam as escritas, dominavam todos os conceitos nos que diz respeito à forma religiosa, filosófica, de todos os sentidos do que diz respeito ao brahmanismo. É onde atingia a pureza, né? É onde atingia a pureza, atingia a plenitude espiritual, tudo estava incutido nesse aspecto. Só que, porém, nós temos que analisar da seguinte forma, que ao formular esse conceito do Bhagavad Gita, Krishna, ao chamar Arjuna para uma grande batalha, que era uma batalha que reunia diversas ramificações, tanto de irmãos ou outros, dali é uma luta simbólica, ela é uma luta espiritual. É uma luta entre a matéria e o espírito. O espírito é matéria, segundo os grandes filósofos da Índia, e alguns até do Ocidente também admite. E essa batalha ela foi muito dura, pelo fato que Krishna, quando pede para Arjuna nega. Ele não quer de jeito de maneira ir para a batalha. E isso significa o seguinte, que ele não queria largar dos prazeres da matéria, em nenhum sentido, simbolicamente falando. Mas Krishna pede para ele que a única maneira de atingir a iluminação e a parte espiritual é ele enfrentar. Então tem essa grande batalha chamada... Skaldharma, né? Skaldar. É a batalha de Kushkeda. E essa batalha durou muitos anos, e muitos anos mesmo. Então, partindo desse princípio dessa batalha da matéria e espírito, que nós aqui no Ocidente temos a nossa luta pelos nossos contos filosóficos, a matéria e espírito, a nossa luta, eles tiveram a luta lá dentro da mitologia deles da matéria e espírito. E aqueles que conseguiram safar dessa luta, quer dizer, conseguiu cristalizar essa luta, conseguiu as bem-aventuranças. Só que tem um porém. Inclusive você pode perguntar. Formou-se as impurezas dentro dessa luta espiritual e matéria, formou os impuros, que para atingir o Brahma, para chegar a ser Brahma, tinha que passar por reencarnações onde ele tinha que viver as suas angústias, suas aflições, para em futuras reencarnações chegar a ser Brahma. E nisso formou castas. Formou castas. Então, como foi bem explicado, essa grande batalha, ela houve algumas nuances. E essas nuances veio repercutir em toda a formação da estrutura social da Índia. Que para se atingir o Brahma, precisava ter purezas. Só que, porém, nesse concurso dos tempos, nem todos poderiam. Aí surge uma grande porém. Há uma divisão de castas religiosas. Há
na medida que surge as castas religiosas, surgem as divisões de classes sociais dentro... Que virou estamental, que virou parada, né? Virou Estamental. parada, estamental e não aí ficou estacionada. Ficou estacionada. Se você for hoje, por exemplo, se você for na China, na Índia, você vai ver que eles estão no mesmo nível de separação. Lá tem os intocáveis. Quando se fala os intocáveis, não é uma pessoa só não, é 1 milhão de pessoas. 2 milhões, 3, 5 milhões. 3 milhões, quer dizer, não se tocam. Eles não se tocam, então há divisões de todos os sentidos. Os brahmos são os brahmos que dirigem a sociedade. Inclusive os próprios templos têm 3 entradas, né? Três entradas. Tem a entrada para os brahmas, para os os kshatriyas e para os vaishyas. Os shudras nem entram. Os shudras não entram. Os shudras é considerado dentro da hierarquia espiritual um operário comum, normal, sem desprovido de qualquer nível de inteligência intelectual. E os párias, então? E os párias, eles estão fora de todo o contexto. Os intocáveis. Todo o contexto. Então se critica hoje na China, na Índia, para fazer alguma reforma, alguma transformação dentro da sociedade da Índia, precisa mexer com toda uma estrutura filosófica, religiosa e que não é uma tarefa fácil. Nós estamos no ano 2000 e poucos. Mas 2016, 2016. E isso surgiu há 5 mil anos? Surgiu há 5 mil anos. São 7 mil anos de... São 7 mil anos que eles estão no mesmo tempo, no mesmo espaço. Então eles estão totalmente. Mahatma Gandhi tentou de todas as maneiras fazer uma interligação entre os párias, aqueles que são congregados, ele não conseguiu. Ele é humanista, inclusive ele foi morto por um paquistanês que era Sri Lanka, adepto a um deus demoníaco lá na época. Um deus demoníaco. Então toda a base filosófica da Índia, para se mudar a Índia, precisa mudar a base filosófica. Não se muda a base filosófica de um povo que faz 7 mil anos. Para não ser severo com a Índia, tem uma parte da Índia que em termos tecnológicos, Bobaim, eles desenvolveram muito. Eles estão entre os maiores estágios de desenvolvimento tecnológico do mundo. Não sei se eles se adaptam, o que eles fizeram com essa filosofia, só que essa filosofia, para a imensa maioria do povo, ela não tem correspondido. Só tem correspondido a miséria, pobreza, a mão dos animais, de ratos, tudo, porque não se pode se misturar nada. E o banho que tem no Rio Ganges é o único que é o democrático. Quando os párias vão lá tomar banho, os brahmas lá não vai. Quando os brahmas vai, os shudras não vai. Então a sociedade ela é extremamente hierarquizada. Estamental. Então agora, através de uma mitologia... Isso tudo começou com Krishna. Tudo começou com Krishna. É aquilo que... Vamos prestar um pouquinho de um escritor muito famoso do Ocidente. Não queria falar no Ocidente, hoje eu sou obrigado a prestar a ferramenta dele. Toda vez que surge um pensamento, ele sempre dizia, surge uma casta de privilegiado que vai lá fazer um monte de transformação desse pensamento. É o caso da batalha de Krishna com Arjuna e mais os seus parentes. A partir daquele princípio, surgiu toda essa estrutura. Vários deuses, várias ramificações, vários shudras. Não, desculpa, Vedas, né? Que foram escritas. São 170 mil Vedas. São 170 mil Vedas. Imagina compilar 170 mil Vedas. Eles dividiram a sociedade do jeito que eles bem quiseram. Eles dividiram do jeito que eles bem quiseram e fizeram. Ensinamentos orais. Quando estavam no nível de ensinamentos orais, ainda dava para a sociedade... Quando uma pessoa lê Bhagavad Gita, ela consegue enxergar isso? Ela vê do lado simbólico, mas ela não consegue ver a parte estrutural sociológica. Ela vê só a mitologia. É só a mitologia. Ela não consegue fazer uma junção entre o mitológico e o sociológico. O que atrapalha a Índia é o mitológico e o sociológico. E agora, segundo com as informações, está tendo um espírito de rebeldia com a juventude lá dentro. Não sei que vulto que vai tomar no futuro. Tem uns pares que estão brigando feio com
com essa estrutura... Com essa estrutura arcaica antiga, que não aceita ser segregado. Que se tornaram poder oligárquicos, né? Tornaram poder oligárquico humano em toda a sociedade, na sociedade indiana, baseado na mitologia. Todas as mitologias são perigosas. Inclusive a maioria dos primeiros-ministros é Brahman. É Brahman. Você nunca vai encontrar um dirigente se não for Brahman. Inclusive até na nossa literatura ocidental, quando você pega, por exemplo, você vai ver ela sempre que destaca o Brahman. Se você pegar o Siddhartha, por exemplo, é o Brahman. Se você pegar o... E se não houvesse o livro Bhagavad Gita? Eu diria para você que eu não sou futurista, eu diria que a sociedade de ano estaria melhor. Estaria melhor é o seguinte, era uma outra mitologia, com outro conceito de vida, com outras concepções filosóficas, com outro tipo de moralidade. Porque o Shiva é o Deus. Quando fala de Shiva, é um Deus que sem forma, sem nada. Então, é um Deus que deu, por exemplo, ele, Ratama, né? Ra significa Deus, Sol. Que foi compilado pelo Egito. Eles fizeram tudo uma parte. Uma junção. Então, eles foram, assim, deram muito base para as novas religiões. Novas religiões. Aí aconteceu, ele pegou toda essa junção e deu base para várias religiões. Por exemplo, quando houve a batalha, os 12 irmãos de Arjuna, são os se for comparar, são os 12 apóstolos. São os 12 apóstolos. Só que, porém, eles deram vários segmentos de religiões, umas religiões, umas religiões, umas religiões. Eu diria que a mitologia, com todo respeito, a mitologia da Índia é uma das mais intrigadas do mundo, das mais complexas, que mais trouxe aborrecimento da miséria que tem lá dentro. São milhões e milhões de pessoas que não saem da miséria, da pobreza. Mas acostumou com aquilo lá, né? Acostumou com aquilo. Foi modelado para aquela... Foi modelado, são seres humanos socialmente modelados. Não sai. Não sai. O para, por exemplo, não pode ter outro tipo de serviço porque a estrutura social não deixa. O Brahma não deixa ele ter acesso. Quem está em outros setores mais desenvolvidos tecnologicamente não deixa. É o sistema de castas. O sistema de casta não deixa. Então, para desmontar tudo isso... Isso tudo surgiu com o Krishna. Com Krishna. Que era uma questão filosófica, espiritual, mas que, porém, deu uma dimensão muito grande dentro das sociedades. Assim como a Bíblia deu, mas não de uma forma tão estojante. Se pegar a mitologia japonesa, não é tanto. Se você pegar a mitologia egípcia, não é tanto. Grega não é tanto. Então, quando você pega a Índia, é uma coisa aberrante. Você vai, Vishu, várias divindades. A turma costuma pintar os filmes aí. Os avatares. Os avatares. O que é avatar? O avatar é aquele que avança sempre na sociedade. Eles sempre estão criando que venceu a Sansara. Só que eles colocam a reencarnação lá de seguinte forma: a reencarnação lá não é para o indivíduo sair da miséria, a reencarnação é para sair das impurezas, não é como aqui. Porque a reencarnação não é como o budismo, né? É como o budismo, para sair do atributo de um estágio para entrar no estágio melhor. Lá não, é para o cara permanecer naquele estágio. Então a Índia... Tem que vencer, ele não tem condições, se ele comete uma... Ele não tem uma indeterminação, uma determinação que nem no budismo que pode mudar de... Não. Quem nasce Shuddha lá vai morrer Shuddha. E o filho do Shuddha vai ser Shuddha. Vai ser operário a vida inteira. Quem nasceu na outra estrutura de casta, que são os intocáveis, vai ser intocável pro resto da vida. Só que porém, tem uma juventude hoje que já não está gostando disso, está querendo mudar toda essa estrutura e está tendo muitas brigas lá dentro de castas. Brigas e brigas em casa. Mas quem manda lá sempre os Brahmas. E aí, Só que os Brahmas são inteligentes. Eles estudaram nas maiores universidades do Ocidente, aprenderam todas as técnicas de administração, fizeram intercâmbio tecnológico. Que eles acham que são Atma, né? Eles são o Atma, o Paramatma, o Supremo.
Eles têm todo o arcabouço espiritual do mundo. Outra questão que se acabaram do romantismo da Índia. Achar que a Índia é o berço de toda a civilização espiritual do mundo. A Índia não é o berço de toda a civilização espiritual do mundo. A Índia, ela é um gancho de tantas mitologias que ela foi pegando daqui, dali e fez uma estrutura. Ela pegou um pouco do Egito, pegou um pouquinho dali e fez isso aí. E tem a batalha de Kuchikera, que não é nada mais nada menos, a luta entre a matéria e o espírito. Explica melhor essa matéria e espírito. Que a matéria e o espírito, matéria e espírito, você é matéria, você é Shudra, você vai ser Shudra. Porque você nasceu na matéria. O seu espírito é Shudra. Shudra. Então o espírito é Shudra? É Shudra. Não tem jeito de outra vez. Então a batalha lá foi assim, ó. Quem é que ia mandar na mitologia, na sociedade indiana? Será o Shudra? Será os Brahma? Será que então a batalha começou? Começou a batalha entre matéria e espírito. E quem ganhou foi os Brahma? Os Brahma ganharam. Algo mais? E como eles ganharam a batalha, eles determinaram todos os Vedas, etc. Todos os Vedas e tudo mitologia. Toda a ideologia da sociedade. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Eu não estou querendo criticar o povo indiano. Tem valores, eles têm valores. Mas quem vai na Índia assistir aquela aberração de miséria é uma coisa impressionante que tem na Índia. No Brasil tem muita miséria também. Mas não se iguala lá, porque a miséria daqui ela é imposta. A miséria de lá é uma aceitação filosófica. É uma miséria diferente. Aqui o jovem aqui não aceita miséria imposta. Lá não é. É uma miséria do amém. Eu aceito, eu sou assim mesmo, nasci assim, eu sou um Shudra. Eu sou uma pária, eu não posso lá tomar banho no rio. Mahatma Gandhi tentou de toda maneira. Não consegui. Eu queria falar só isso na consideração final. No terceiro comentário religioso, não é para agredir nenhuma religião, nenhum preceito religioso, simplesmente para dar uma visão. Que todas as mitologias estão baseadas na questão sociológica. Não tem como negar a sociologia junto com a mitologia. A mitologia da Índia é assim e a sociologia de lá é assim. Assim como os Estados Unidos têm a mitologia protestante, eles têm a base sociológica de um jeito. O Brasil que tem aqui é de um jeito. Então sempre será assim. Sempre será assim. Eu não sei se aboliu todas as mitologias da Terra. Que o próprio Freud falou que se pudesse abolir as mitologias da Terra, tinha abolido, que o mundo era melhor. E também o economista Stuart Mill falou que não dá para viver sem pensar no mundo, sem as modificações dessa mentalidade. Mentalidade totalmente retrógrada. Para ter uma nova economia para uma pessoa mais liberal, uma pessoa mais liberal. Se a pessoa quiser chegar na Índia hoje, que o patamar econômico que tem o mundo, chegar na Índia, vamos fazer uma transformação hoje na Índia para valer? Como é que vai fazer? Os intocáveis lá. Vai ter que trabalhar na indústria, vai ter que trabalhar todo mundo junto, vai ter que estruturar todo mundo numa organização social. Como? Se a base filosófica mitológica não deixa. Aí fica se atrasa a vida inteira. Fica atrasa a vida inteira. Isso. Bom, obrigado pela... Obrigado e as contribuições, né? As contribuições. Sabe que nós vivemos numa sociedade, ela é um pouco complexa. Nós vivemos uma sociedade que é regida por valores. E nós fazemos trabalhos aqui e nós necessitamos assim, de alguns dividendos. Não precisa ser muito ou pouco, não estou dizendo. Se vocês puderem colaborar, a nossa conta está aí a gente vai ter novos assuntos para abordar, para poder falar para vocês do mundo do Weber. Meu nome é a conta minha Norton da Costa, vai estar escrito lá direitinho, né? E a gente vai abordar outros assuntos, como outros nós já abordamos, né? E até o final do ano, os 100 anos de solidão que ia falar, né? A gente está estudando ele ainda. Nós estamos estudando ainda os 100 anos de solidão, ainda, que é um livro um pouco complexo, e eu ainda só tive 3 dias para ler, mas no futuro nós vamos abordar esse livro, 100 anos de solidão, que é um livro místico, um livro maravilhoso. Eu não digo assim um livro místico, um livro que tem todas as características possíveis e imagináveis.
Muito obrigado, boa noite para vocês do web.